Olá, eu sou o pastor João Balbino e nós estamos na série Mensagens para os Remanescentes. Nesse vídeo, veremos o conteúdo do capítulo de número 43 do livro de nossa autoria. O título do capítulo é Permaneçam nele. A mensagem trata do relacionamento correto com Deus, que é unicamente por meio da fé. Trata de continuidade, trata da nossa dependência de Deus, trata da frutificação e trata da reprodução. Eu espero que você possa assistir com concentração e ter máximo proveito. Por favor, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, eu peço que você faça isso. Peço que clique no sininho das notificações para ser avisado quando novas mensagens forem publicadas. Lembre-se de marcar a opção Todas na caixa ao lado do sininho. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e também compartilhe os vídeos. Nós, de todo o coração, agradecemos. Vamos para o vídeo da mensagem. Nosso tema é Permaneçam nele. Leiamos Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1, 4, 5 e 6. Disse Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. 3 pontos nós precisamos procurar entender. Número 1. Ser cristão significa permanecer em Cristo. Significa estar vitalmente unido a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a videira verdadeira. Isso é relacionamento vertical, o nosso relacionamento pessoal com Deus. Número 2. A videira e os ramos são um. Permanecer em Cristo significa desfrutar da vida comunitária na vide. Significa desfrutar do fluir da vida na igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Isso é comunidade. Significa ser um com os irmãos. Número 3. O resultado de permanecer na videira é frutificação e reprodução. Por meio da frutificação e da reprodução, podemos nos certificar e testemunhar que permanecemos em Cristo e Cristo permanece em nós. Jesus disse, versículo 4, permaneçam em mim. A palavra grega, traduzida para o português como permaneçam, é a palavra menô, cujo significado literal é ficar em. O apóstolo João usou essa palavra 64 vezes, sendo 40 vezes em seu evangelho e 24 vezes nas epístolas. Portanto, essa é uma palavra a ser considerada. Nas palavras de João, documentadas em João capítulo 15, menô retrata o mais estreito, completo e profundo relacionamento possível entre Cristo e o crente. É aquela ideia que expressa João 6,56. Disse Jesus: todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Comer a carne de Jesus e beber o sangue de Jesus significa identificação. Que Jesus é absolutamente vital para nós. Que Jesus é a fonte das nossas energias, a fonte da nossa força e também a fonte da nossa satisfação, a fonte do nosso prazer. É vital nos alimentarmos do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Ser cristão significa permanecer em Cristo. E quando Jesus disse, e eu permanecerei em vocês, isso é o pacto. Por meio da vida de valor infinito de seu Filho derramada na cruz,
Deus nos reconciliou consigo mesmo. Jesus Cristo permanecer em nós é o caso de uma união eterna, íntima, profunda e mística. Deus está junto conosco para sempre. Mateus capítulo 28, versículo 20, trata desse ponto. O resultado de permanecermos em Cristo e Cristo permanecer em nós é uma vida em conformidade com a palavra de Jesus. É uma existência em conformidade com a natureza de Jesus. Agora, vejamos as questões da frutificação e da reprodução. Assim como Deus criou a videira para que produzisse frutos e se reproduzisse, semelhantemente, Deus gerou o seu povo com o propósito de produzir frutos, isso é, santidade, e se reproduzir. Ou seja, reproduzir a vida de Jesus Cristo, notadamente por meio da proclamação do Evangelho. Estar vitalmente unido a Jesus Cristo é a condição essencial para uma pessoa chegar a produzir algo que Deus possa chamar de fruto e para que possa se reproduzir. João, capítulo 15, versículo 5. Em outras palavras, a vida flui exclusivamente da videira. Somos todos totalmente dependentes de Deus. O ramo não possui vida em si mesmo. Nenhum ramo é capaz de produzir fruto por si mesmo. Se o ramo permanecer em Cristo, haverá produção de frutos e reprodução. Por implicação, a inexistência de algo que Deus possa chamar de fruto, a ausência de santidade e a não reprodução, a esterilidade, são evidências de que a alienação consequente ao problema do Gênesis 3 permanece. A advertência contra a alienação e a esterilidade soa inconfundível no texto. João capítulo 15, versículos 2 e 6. Disse Jesus: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Observe. Primeiro, o Senhor referiu a todo o ramo que estando em mim. Em seguida disse: se alguém não permanecer em mim, pergunto, de que está falando o Senhor? Muito simples. Jesus está alertando para o fato de que os ramos que não permanecerem nele serão cortados e, por fim, queimados. Mais uma pergunta. Será que é possível estar nele, mas não permanecer nele? Sim, isso é possível. E a chave para nós entendermos esse ponto repousa na diferença que há entre estar em Jesus e permanecer em Jesus. Estar em Jesus é uma coisa, permanecer em Jesus é outra coisa. Explico. Por favor, observe. Absolutamente tudo que existe apenas existe nele. Em Colossenses capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: nele tudo subsiste. Nada existe fora de Jesus Cristo, mas nem tudo que existe permanece nele. Em outras palavras, nem tudo que existe está vitalmente unido a Deus. Até mesmo os poetas atenienses, que eram filhos de uma sociedade marcantemente pagã e idólatra, filhos de uma sociedade que ignorava a Deus, puderam discernir e proclamar que o ser humano existe em Deus. O apóstolo Paulo, que era um homem culto e de uma sensibilidade notável, foi capaz de encaixar com maestria a pérola da literatura grega em seu discurso no Areópago. Paulo fez com que os atenienses se lembrassem e refletissem em cima de palavras que eles conheciam muito bem. Leiamos. Livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Abre aspas. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Fecha aspas. Paulo valeu-se da poesia grega para confirmar Deus como Criador, como sustentador e como Pai, aquele que gera descendência. Nele vivemos, nos movemos e existimos é a expressão mais importante.
Explico um pouco mais. Escrevendo aos Hebreus, o escritor sagrado disse que o Filho, que é Jesus, sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Hebreus 1:3. Graças a Deus, os nossos olhos se abriram hoje. Graças a Deus, o Sol continua enviando o seu calor na medida certa para o planeta Terra. Graças a Deus, as nuvens seguem despejando água sobre a Terra ao seu tempo. Graças a Deus pela órbita dos astros, pelos ciclos solares, pelas estações do ano. Graças a Deus, Jesus Cristo sustenta todas as coisas. Jesus sustenta inclusive a obscuridade, que é onde não há luz, que é onde Jesus, que é a luz do mundo, não está. A escuridão existe, ninguém pode negar. Contudo, trevas significa precisamente um lugar onde Deus não está. As trevas existem, mas não permanecem em Deus. Do contrário, deixariam de ser trevas, seriam luz. Em 1 de João, capítulo 1, versículo 5, a Bíblia diz que Deus é luz. Nele não há treva alguma. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 5, elevando o nosso olhar para a cidade celestial, a Bíblia diz: não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Quando Jesus falou sobre cortar os ramos que não dão fruto, é importante entendermos que não é o caso de aqueles que hoje estão em Cristo estarem sob a ameaça de serem cortados, mas o fato de que a frutificação, que é santidade, é a evidência distintiva dos ramos que permanecem em Cristo. Quais ramos serão cortados e destinados ao fogo? Todos os ramos que, mesmo recebendo oxigênio, luz do sol, água da chuva, todos os nutrientes que a terra dá e todas as demais bênçãos que Deus, dia após dia, graciosamente provê, tanto para os justos como para os injustos, com a sua existência, não produzem nada que Deus possa chamar de fruto. Por que não produzem? Muito simples. Não produzem nada que Deus possa chamar de fruto por estarem alienados de Deus, por causa do problema do Gênesis 3. Não produzem qualquer coisa que Deus possa chamar de fruto por não estarem vitalmente unidos a Jesus Cristo. É essa a realidade que impede que Deus realize aquilo que ele naturalmente realiza: frutificação e reprodução. Destinados ao fogo é a expressão que traduz outra expressão bíblica, que é a segunda morte. Em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8, a Bíblia diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. A alegoria da videira e dos ramos é simples, muito fácil de entender. Vamos sintetizar. Qualquer ramo e todas as demais coisas que existem apenas existem em Jesus Cristo. No entanto, qualquer ramo pode existir em Cristo, mas sem estar vitalmente unido a Cristo. Em outras palavras, o ramo existe, mas não permanece em Cristo. Quando um ramo não está vitalmente unido a Cristo, o Senhor Jesus não pode se expressar nem se reproduzir por meio daquele ramo. Daí, disse que o ramo não permanece em Cristo. Em outras palavras, disse que o ramo está destituído da glória de Deus ou alienado de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O ramo existe, ninguém nega, mas está, espiritualmente falando, morto. Ou seja, é inerte como um defunto em relação a Deus, pois ramo algum tem vida em si mesmo. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. É importante entendermos que no âmago do permanecer em Cristo, além da frutificação, que é santidade,
está a reprodução, evangelização mundial. O significado da palavra reprodução é muito interessante. Significa produzir de novo, perpetuando a espécie. Isso nos conduz em direção à parcela da humanidade que ainda se encontra separada de Deus por causa do problema do Gênesis 3. Isso nos conduz em direção ao nosso próximo, em sua maior e mais extrema necessidade, que é a necessidade do Salvador, que é Cristo, o Messias, que é Jesus. A necessidade maior de qualquer filho de Adão é a necessidade de regeneração, é a necessidade de nascimento novo, é a necessidade de ser vitalmente unido a Jesus Cristo, para que tenha vida, para que se torne uma nova criação. Se alguém está em Cristo, é nova criação. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A ideia da reprodução é fazermos a diferença na vida das pessoas que ainda se encontram separadas de Deus no mundo. Fazermos a diferença no sentido de Jesus Cristo, que está junto conosco, iluminar o campo, quebrantar o poder das trevas, salvar vidas. Você é o ramo frutífero. Você é o discípulo evangelista, por meio de quem Deus deseja se expressar, perpetuar a mensagem, que é o Evangelho, e realizar a obra de salvação de vidas. Oremos. Pai, que por meio da minha vida, o Senhor possa realizar a obra que quer realizar, expressar as suas virtudes, se dar a conhecer, salvar vidas. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. O tema do próximo vídeo é as 3 dimensões da reconciliação. Veremos que a reconciliação com Deus é a maior e a mais extrema necessidade dos filhos de Adão. Também veremos que a reconciliação com Deus abre a porta para nos reconciliarmos conosco e nos reconciliarmos com nossos semelhantes. O Evangelho é a mensagem da reconciliação. Agradeço por assistir, que nosso amado Senhor Jesus se agrade em te abençoar ricamente, graça abundante. Até o próximo vídeo.